Sociedade Brasileira de Cardiologia, o Departamento de Aterosclerose, presidida pelo professor Antônio Carlos Palandri Chagas, meu amigo. Agradeço ao Dr. Marcelo Assad e um agradecimento especial a Márcio Minami, Aline, secretário da Sociedade, que tem muito nos ajudado nesta aula. Meu tema foi dado como trombofilias e doença coronária. Quero me apresentar, antes de mais nada, né? Eu sou Cirilo, sou professor médico, colaborador da Faculdade de Medicina da USP, da disciplina de hematologia. Eu sou responsável do serviço de hemostase e trombose do Instituto do Coração e também sou responsável do núcleo de hemorragia e trombose do Hospital Sírio-Libanês. Como conflito de interesses, sou palestrante da Bayer e da Pfizer. Víamos antigamente o equilíbrio da hemorragia e trombose, o equilíbrio da hemostasia e trombose de uma maneira muito simplista, né? Era muito fácil. Hoje, com a longevidade, as comorbidades, a polifarmácia que os pacientes fazem uso, a associação de anticoagulantes e antiplaquetários, assim como outros medicamentos associados, os hábitos alimentares e sociais, atividades físicas, cirurgias, assistência circulatória, entre outros fatores, faz com que essa balança se complique e muito. Para que tenhamos uma hemostasia equilibrada, para que não ocorra nem a hemorragia, nem a trombose, esse equilíbrio se permaneça adequado, é necessário que tenhamos vasos íntegros, um sistema plaquetário adequado, sistemas plasmáticos adequados, o equilíbrio entre o sistema de coagulação, sistema de anticoagulação, sistema fibrinolítico e reologia sanguínea. Geralmente, quando nós usamos os anticoagulantes nós interferimos no sistema plaquetário e em todo esse sistema de coagulação, de anticoagulação. Reologia sanguínea, o que seria? O paciente mais poliglobúlico tem maior chance de trombosar, e o paciente mais viscoso, menos viscoso, o anêmico, tem mais chance de hemorragia. E o equilíbrio entre o sistema de coagulação, de anticoagulação, sistema fibrinolítico e reologia sanguínea vai dar todo o suporte aos sistemas plasmáticos. Há uma inter-relação evidente do sistema venoso e arterial, e isso faz com que adentramos a nossa apresentação. Em 2001, Santucci descreve o sistema de coagulação de uma maneira diferente. A antiga cascata de coagulação que aprendíamos na faculdade, na graduação, era que existiam dois sistemas de coagulação, a via intrínseca e a via intrínseca, que daria num sistema único. Hoje em dia a gente sabe que é um sistema único que vai num sistema único. E isso é diretamente ao processo inflamatório, aos fatores teciduais e principalmente ao fator 7 da coagulação. E como é que a gente faz o diagnóstico da doença coronariana trombótica, assim eu chamo? Em 2018, Rafael Nujek, ele propõe um score para que se faça o diagnóstico de doença trombótica coronariana, onde ele divide em critérios maiores e critérios menores. Critérios maiores quando você tem uma evidência geográfica de um trombo, né, numa artéria sem aterosclerose. Outro critério maior, né, ele cita 5 critérios maiores, né, a concomitância de vários trombos em várias artérias que não sejam ateroscleróticas, a concomitação de êmbolo em ventrículo sem trombo atribuído a um infarto miocárdio, a evidência de material embólico venoso e a evidência de trombo visto por métodos radiográficos ou radiológicos, como na ecocardiografia transtorácica ou intraesofágica,
na tomografia computadorizada do coração ou na ressonância magnética. Por exemplo, um coágulo no apêndice de átrio esquerdo. E os critérios menores que ele descreve. Quando é visto um trombo em uma artéria coronariana, em artéria com menos de 25% de placa ateromatosa. Pacientes que tenham a fibrilação atrial, que tenham presença de risco de fatores de trombose na cardiomiopatia, na doença coronariana, na doença cardíaca reumática, em prótese valvares, no forame oval patente, no alteração do septo atrial, na endocardite, em cirurgias ou em estado de hipercoagulabilidade, que há aí dentro. Quais são os estados de hipercoagulabilidade na doença cardiovascular? A gente define como, até um termo interessante, né? O que é o MINOCA, que é o infarto miocárdio em artéria que não tenha obstrução arteriosclerótica. Para que isso tenha o diagnóstico, a gente precisa ter ausência de arteriosclerose, considerar também no MINOCA o espasmo coronariano, a dissecção, o embolismo, a ruptura de uma placa oculta, doença microvascular. E no acidente vascular cerebral criptogênico, também considerar uma fibrilação oculta, a cardiopatia atrial, um embolismo paradoxal, como, por exemplo, paroxístico, né? Como no forame oval patente e na malignidade. Para a gente falar sobre fisiopatogenia da trombose, eu sempre tenho uma certa dificuldade, porque a fisiopatogenia pode ser causas, riscos, fatores, isso pode ser uma interação entre as duas causas, genéticas e adquiridas, e as desconhecidas, e que por muito tempo perdurarão como desconhecidas. Como riscos adquiridos de trombofilia, relacionados a eventos de artéria coronariana, podemos ver no trauma recente, fraturas, na imobilização, o câncer ativo, o fumo, a síndrome antifosfolipídica, doenças autoimunes, a doença mieloproliferativa, pacientes submetidos a tratamentos quimioterápicos. Na trombocitopenia induzida por heparina, esse é um dado até na Sociedade Internacional de Hemostasia de Trombose, a melhora do diagnóstico desse evento, que não é pouco, chega a 3% dos pacientes que recebem heparina. Pacientes com síndrome nefrótica, pacientes com gestantes no puerpério, pacientes que fazem uso de contraceptivos orais, reposição hormonal, pacientes submetidos a tratamento de pós-câncer de mama com tamoxifeno e na hemoglobinuria paroxística noturna. Como fatores genéticos, temos a deficiência de trombina 3, descrita por Egbert em 1965. Samamá tirou o 3, só deixou a trombina 3. Samamá, falecido há mais ou menos 5 anos, do Hotel de Paris. É uma deficiência, geralmente, que acomete a trombose venosa antes de 25 anos. É muito rara, muito mais severa do que a deficiência de proteína C e S. A deficiência de proteína C, descrita em 81 por Griffin, também com prevalência de trombose venosa, ela é muito associada ao fator 5 de Leydig. Tanto o risco atribuído, prevalência e risco relativo é pequeno. A deficiência da proteína S, como fatores genéticos que possam levar à trombose de artéria coronariana, temos também a deficiência de proteína S. É uma deficiência que foi descrita por Schwartz em 84. Geralmente antes dos 40 anos, a prevalência também é a trombose venosa. Lembre-se da inter-relação entre o sistema venoso e o sistema arterial.
O fator 5 de Leiden é o principal fator atribuído à trombose venosa, sendo que nos homozigotos o risco relativo é de 80 vezes e o risco atribuído é de 20 a 50% da população trombótica. A protromina mutante, ela também pega o território arterial, não só o venoso, extremamente alterado de acordo com a etnia, mostrando que nos negros do Brasil, 0%. O fator 8, hoje, cada vez mais a gente dá valor ao fator 8, principalmente quando o paciente tem aquele TTPA encurtado. Pesquise o fator 8, é importante. Níveis acima de 150% ou 150 unidades por decilitro é fator predisponente à trombose, relacionados ao grupo sanguíneo menor. Pode ser na fase aguda ou congênita. O fator 9 é importante, principalmente quando associado à hiperatividade do fator 8. É o evento mais recorrente de fenômenos trombóticos. O fator 11 e a lipoproteína, que causa, além de fenômenos trombóticos coronarianos, osteonecrose, perda gestacional, entre outras coisas. Um estudo publicado recentemente mostrou-se que a associação de trombose de artéria coronariana com hiperatividade de lipoproteína acima de 120 miligramas por decilitro aumenta em 5 vezes o risco de fenômenos de trombose coronariana. E o estado atual da questão, né? Hoje, quando a gente discute sobre estatística, é muito interessante que a pandemia de Covid deixou tudo minor, né? A gente fala em 1.000 mortes todos os dias, mostrando que em 2017, 365 mil americanos morreram por doença coronariana. No Brasil, até 28/7, no cardiômetro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, é assustador, né? Porque parece um relógio que vira a cada segundo, né? Tivemos já 230 mil mortes por doença coronariana. E a gente sabe que é relatado que 3% de todas essas mortes é decorrente de trombose coronariana, a minoca. É pouco. Hoje em dia parece que tudo é pouco, né? Com a pós-pandemia. Nos Estados Unidos, em 2017, então, houveram quase 11 mil mortes por trombose de artéria coronariana em artérias não culpadas, do ponto de vista arteriosclerótica. E no Brasil, até final desse mês, né, até agora, 7 mil mortes decorrentes de trombose coronariana. É pouco? Não é. É muito. Então, a embolia coronariana é causa básica de 3% das síndromes coronarianas agudas, mas muitas vezes não é considerada no seu perfil diferencial de síndromes coronarianas agudas. Ela pode ser direta, de uma válvula aórtica, como foi falado, o apêndice atrial esquerdo, paroxística, através de um forame oval patente, e heterogênico, após uma intervenção cardíaca. A história familiar e genética tem que ser muito bem vista nesses pacientes. História familiar de doença cardiovascular aumenta o risco, e principalmente se o membro da família for jovem, abaixo de 45 anos. A história de fenômeno de doença cardiovascular em jovens está associada a acidente de infarto agudo do miocárdio na sua prole, 2 vezes mais. E é um risco dependente. Quando o paciente é jovem, os filhos dele, a chance de ter um acidente, um infarto, é 2 vezes maior na população geral. E história familiar associada com fibrilação atrial, AVCI e doença da artéria aorta também aumenta o risco de trombose coronariana. Olha que interessante. Quando um pai ou a mãe tem acima de 50 anos, o risco é
aumenta em 1,6 vezes. No entanto, quando o pai e mãe abaixo de 50 anos que tiveram um evento coronariano, a chance de um evento aumenta em 7 vezes. Isso é muito preocupante. E quando a gente fala de trombose, não dá para falar sem falar, não dá para citar trombose sem citar Virchow, a sua tríade, né, descrita em 1856. Fabuloso esse alemão. Eu tenho a honra de falar que eu fiz estágio no Virchow Instituto, no Deutsche Herzcentrum Berlim, onde ele descreve que, para que se tenha trombose, é necessária uma alteração do parede do vaso, uma redução do fluxo sanguíneo, a estase, e a composição do sangue. Fantástico, em 1856. Na síndrome coronariana, nós vemos tudo isso. Quando a hipercoagulabilidade acontece no câncer, como eu citei anteriormente, na trombofilia, associada a estrógenos, na plaquetopenia de preparina, em material durante o procedimento cardíaco, a injúria endotelial na angioplastia, na valvoplastia, a predisposição anatômica no forame patente e o fluxo sanguíneo diminuído, alteração do fluxo sanguíneo, né? Na fibração atrial, no aneurisma de ventrículo esquerdo ou mesmo em trombos advindos do forame oval patente. Novamente a minoca aqui. O risco de trombose em pacientes com infarto do miocárdio não obstrutivos, publicado em 2018. São dados recentes, né? Viram em aproximadamente, compararam em 100 pacientes com trombose coronariana, com 100 pacientes em infarto por alteração aterosclerótica, quando verificado a proteína S livre, deficiência, a anticardiolipina, fator 8 acima de 180%, e fator von Willebrand acima de 240. O fator von Willebrand, no último congresso da Sociedade Internacional da Hemostase e Trombose, que foi virtual, em Milão, falou-se muito do fator von Willebrand. E o dímero D é preditor de risco de fenômeno trombótico de artéria coronariana. Na Holanda, fizeram uma corte de 1.900 pacientes, onde estabeleceu-se a verificação de deficiência de proteína S, C, antromina 3, fator 5 de Leydig e protromina mutante. Mostrou-se que quando 2 defeitos acontecem, o risco aumenta muito, quase dobra o risco. E a diabetes, quando não tem diabetes, é um fator preditor de proteção, mostrado nesse slide aqui, onde quando é presença de diabetes e trombofilia, o risco aumenta em 8 vezes a chance de uma trombose da artéria coronariana. Em trabalho publicado na Clinical Applied Thrombose Hemostasis, onde viram 153 pacientes com doença cardiovascular abaixo de 45 anos, compararam com 100 pacientes sadios e 100 pacientes com trombose venosa profunda ou embolia pulmonar, observou-se que a comparação de pacientes que tinham trombose de artéria coronariana com pacientes jovens, o fator 8, a hiperhomocisteínemia e a proteína S foram fatores preditivos de fenômenos trombóticos coronarianos. Assim como a anticardiolipina, a lipoproteína e o anticoagulante lúpico.
Novamente, a nossa lipoproteína. Acho que é o maior fator ligado à aterosclerose, mas que vai acometer uma trombose de artéria coronariana. Quando elevada, aumenta em 5 vezes esse risco. E esse é um trabalho publicado já há mais de 20 anos, pelo grupo do Rosendahl, que é fantástico. Por quê? Ele observou que em pacientes que tenham fator 5 de Leiden, em mulheres fumantes, o risco aumenta em 32 vezes, comparado com não fumantes, fumantes com fator 5 de Leydig. Então, o fumar, mulher com fator 5 de Leydig, é fator predisponente à trombose de artéria coronariana. Quero também convidá-los, né, a todos, a participar da Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia. Quem quiser é só entrar no site e requerer a sua inscrição. Em suma, quando à frente de um paciente com doença coronariana que não tenha evidência aterosclerótica, é importante que uma pesquisa básica seja realizada. Mas não precisa se pedir tudo, e sim, fator 5 de Leydig, proteína S, fator 8, lipoproteína e antromina 3 são os fatores mais importantes na gênese de um fenômeno trombótico de artéria coronária. Muito obrigado.